No vídeo de hoje falaremos sobre equilíbrio e desequilíbrio na cultura, parte 2. Já estava começando a anoitecer. Estávamos sentados sobre um tronco em frente à palhoça onde o missionário morava. Bem em frente, a uns 30 metros, havia um barracão coberto de palha e sem paredes. Nele, uma índia mantinha a fogueira acesa e de vez em quando a alimentava com pedaços de galhos secos. O missionário dizia que ela estava esperando seus parentes, homens que tinham saído para caçar. Pediu para prestarmos atenção sobre o modo de distribuição da comida naquela tribo. Segundo ele, havia um ritual bem disciplinado sobre a hierarquia no ato de servir-se do alimento. Já estava quase escuro quando um grupo de 4 índios entrou na área da aldeia com 2 grandes pacas penduradas nas mãos. Foram seguidos por crianças e jovens curiosos que falavam e riam o tempo todo. Deixaram as pacas sobre uma esteira no barracão e se retiraram. Mais 2 mulheres se aproximaram e começaram a preparar a paca para assar. Quando tudo estava pronto, as crianças se aproximaram e começaram a tirar pedaços do assado para comer com beiju, uma espécie de pão feito de mandioca. Depois vieram os velhos, seguidos das mulheres. Por último chegaram os homens e comeram o que restava da caça. Não sobrou nada. Comentário. O missionário explicou que naquele grupo as crianças tinham prioridade para servir-se. Em segundo lugar vinham os velhos, depois as mulheres e por último os homens. Comer coletivamente obedecia a costumes muito antigos ensinados pelos mitos e pela tradição. Todos conheciam esses critérios e não avançavam desordenadamente para comer. Em certos grupos indígenas, qualquer homem pode ter mais de uma mulher, desde que haja mulheres suficientes no grupo. Porém, nem todos usam esse direito tradicional. Muitos recusam a possibilidade e preferem ter apenas uma companheira. Muitos civilizados devem achar esse comportamento bastante estranho, mas é assim que acontece em algumas tribos. Foi perguntado a um índio adulto se ele não queria ter 2 ou 3 mulheres. Sua resposta foi simples. Tem gente que gosta de ter mais de uma. Eu só gosto de ter uma. Comentário. Nesses grupos, a maior humilhação que um guerreiro, ou seja, um homem adulto, pode sofrer, se baseia na sua incapacidade de conseguir alimento suficiente para a sua família. Deixar filhos e mulher com fome é muitas vezes pior do que ser chamado de homossexual, ladrão ou covarde. Como em determinadas épocas do ano a caça e a pesca se tornam bem escassas, fica muito difícil alimentar muitas bocas. Cair no ridículo perante todos do grupo seria o resultado final dessa incompetência demonstrada pelo guerreiro. Vamos raciocinar. Um guerreiro com sua mulher e 2 filhos teria que alimentar 4 bocas. Se tivesse mais uma mulher e 2 filhos, teria que alimentar 7 bocas. Se esse número aumentasse, o guerreiro não teria tempo para fazer mais nada e sua vida estaria restrita a caçar e pescar grande parte de seu tempo. Não poderia mais conversar e divertir-se. Prover com alimento suficiente sua família é uma questão de honra, que um guerreiro deseja manter sempre. Numa aldeia, às margens do rio Catrimã, nas florestas,
da Serra Parima, em Roraima, residia um grupo de índios Yanomami. Era um grupo recentemente contactado, andavam nus e mantinham grande parte de sua cultura tradicional. Eram aproximadamente 90 índios. Lá tinha sido instalada uma missão católica, a Missão Catrimani, há pouco tempo. Os padres João e Carlos moravam numa casa de madeira a 100 metros da maloca. Entramos com uma equipe de pesquisas para coletar sangue e material da garganta dos índios, com o objetivo de descobrir que tipo de vírus estava matando os índios de pneumonia em outros locais da região. Descemos do pequeno avião num campo de pouso todo de terra, a poucos metros da casa dos padres. Logo ao descermos, vieram algumas crianças para ver o avião e olhar curiosamente para nós. Um índio de aproximadamente 30 anos aproximou-se do padre João, que viajara conosco, e falava insistentemente no seu dialeto, mostrando uma lanterna velha sem pilha e sem a tampa de trás. Não entendíamos nada, mas notamos um ar de preocupação no rosto do padre. Mais tarde nos contou. O índio havia trocado aquela lanterna velha com um homem branco. Era um peão de construtora de estradas, que estava caçando por aquelas bandas. O índio havia dado em troca um porco do mato inteiro e mais alguns arcos e flechas. Disse ele que o branco afirmara que aquele objeto fabricava luz e ele podia enxergar à noite. Depois o branco mandaria as pilhas e a tampa de trás. Nunca cumpriu sua palavra e já tinham se passado 2 meses. O índio estava querendo entender por que o homem branco não cumprira o que prometeu e estava demorando tanto. Comentário. O padre João explicou para nós que naquele grupo eles não conheciam a mentira. No dialeto deles não havia qualquer palavra referente a enganar, mentir, descumprir. Não conheciam esse hábito civilizado e o padre estava em dúvida se deveria colocá-lo a par da realidade branca, onde uma pessoa pode enganar a outra. Ele aprenderia esse costume novo e o contaria para os outros índios, contaminando assim aquela cultura pura e sem maldades. Mas um dia teria que falar sobre isso, pois a civilização estava se aproximando da aldeia com a abertura da estrada. Um dia perguntamos ao padre João por que uma família indígena tinha sempre uma média baixa de filhos. Eram sempre 2 ou 3 os filhos de um casal. Ele citou as razões ligadas ao número de bocas a alimentar e falou sobre um possível uso de anticoncepcionais naturais pelas mulheres, mas não tinha certeza dessa utilização de anticoncepcionais. Falou apenas que as mulheres se reuniam periodicamente dentro da mata e parece que faziam chás com uma espécie de batatinha semelhante ao gengibre. Não soube dizer para que servia e se aquilo tinha algum fundamento. Nessas reuniões, a presença dos homens não era permitida pela tradição. Nessa mesma aldeia onde morava o padre João, após descermos do avião, nos dirigimos para a casa dele. No alpendre já havia um pequeno grupo de índios e índias reunidos. Ao entrar, cumprimentamos todos e nenhum gesto de retribuição foi feito. Ninguém respondeu ao cumprimento. Os outros 2 médicos também fizeram o mesmo e nada aconteceu. Silêncio total. O padre João, percebendo nosso desapontamento, explicou: eles aqui não conhecem o nosso costume de cumprimentar. Alguns dias atrás, falei a eles que iria trazer 3 amigos que eram pajés de brancos, ou seja, médicos, e que iriam furar o braço de todos para tirar sangue, dar uma água para lavar a garganta e depois cuspir num pote, ou seja, o frasco de coleta. Isso iria servir para que descobrissem a doença que estava matando outros índios.
Eles aceitaram porque acreditam em mim. Entre eles, a palavra amigo tem valor real. Amigo é amigo, inimigo é inimigo. Como não se mente, tudo que é dito é compreendido como verdade inquestionável. Falou que podíamos olhar à vontade para o corpo nu deles, pois para eles não se sentiam nus. Eles também não se sentiam constrangidos em olhar para nós, chegar bem perto e até nos tocar. Eles não reprimem a sua curiosidade e são muito amistosos. Comentário. Supomos que o cumprimento entre os civilizados, na grande maioria das vezes, é feito de forma mecânica e obrigatória. Nós cumprimentamos sem sentirmos essa vontade e para ver como anda o humor da outra pessoa ou para nos sentirmos educados. Estamos sempre desconfiados em saber se somos aceitos pelos outros ou não. Quase sempre é um gesto hipócrita. O padre Carlos estava há pouco tempo na aldeia. Havia chegado da Itália e fora encaminhado para trabalhar na missão Catrimani para ajudar o padre João. Quando um ia à cidade resolver questões de rotina, o outro ficava com os índios. Ainda estava aprendendo os costumes do grupo. Um grupo de índios composto de homens, mulheres e crianças tinha o hábito de descer de tarde para o Igarapé, ou seja, um pequeno afluente do rio, para tomar banho. Era uma festa, nadavam, conversavam e divertiam-se muito nessas horas. Nessa tarde, ao passarem em frente à casa dos padres, convidaram o padre Carlos para descer com eles. O padre foi vestir seu calção e os acompanhou pelo caminho que levava ao Igarapé. No caminho, passando por um índio jovem, o convidou para seguir o grupo. O índio fez um gesto negativo com a cabeça e parecia encabulado. Vestia um calção vermelho e desbotado, produto de troca com um branco da estrada. O padre se aproximou e perguntou por que ele não queria ir. Ele falou: "Estou sem cipó." Comentário. Para esses índios, a roupa do branco era tratada como simples ornamento, como se fosse um colar ou pulseira. Estar vestido para um homem significava ter seu prepúcio, ou seja, a pele que envolve a cabeça do pênis, amarrado por um cipó fino, levantado para cima e amarrado em volta da cintura. Isso sim é de estar vestido. O calção, embora encobrindo seus genitais, não lhe dava a sensação de estar vestido. Seria uma falta de vergonha ir tomar banho junto com o grupo daquele jeito. Ele preferia ficar assistindo os outros se divertirem, mas não quebraria a tradição. Estava se sentindo nu, sem o cipó. Eram 10 horas da manhã e os dois padres tinham de atravessar o rio para pegar mantimentos que estavam do outro lado. Naquele trecho, a correnteza era forte. O rio tinha quase 100 metros de largura e logo abaixo, a uns 200 metros, havia uma cachoeira alta e perigosa para quem não a conhecia. Pediram a 2 índios fortes que o ajudassem a atravessar. Cada qual com um remo, ocuparam a proa e a popa da canoa. Durante a travessia, os padres começaram a conversar em italiano e o padre Carlos, entusiasmado, gesticulava muito. Os índios achavam engraçado aquela conversa e começavam a rir, parando de remar. A canoa se aproximava perigosamente da cachoeira logo abaixo. Voltavam a remar e logo paravam para rir novamente. O padre João estava ficando preocupado e pediu para o outro padre parar de falar e gesticular. Fizeram o transporte dos mantimentos sem problemas e os índios só pararam de rir quando eles ficaram em silêncio. Durante a volta, todos ficaram calados. Comentário. A condição psicomotora do branco, ou seja, o excesso de palavras e de gestos,
é diferente da dos índios. Enquanto nós falamos e gesticulamos muito, ou seja, expressão de ansiedade, eles só usam as palavras e gestos suficientes para se comunicar, expressão de pouca ansiedade. Eles comparam os brancos com os macacos ou micos, que, segundo eles, têm gestos parecidos com os dos brancos. O padre Carlos sabia disso e pediu para o outro padre se calar e encerrar a gesticulação. Deu tudo certo. Uma das coisas que mais nos impressionou entre os índios foi a obediência quase sagrada aos seus costumes tradicionais. Os conceitos de individual, coletivo, liberdade e verdade são seguidos de forma tão coerente e flexível que chega a ser de difícil compreensão para nós. Um guerreiro saiu de sua casa e atravessou o terreno central da aldeia. Bem no meio do caminho, abaixou-se, deixou seu arco e flechas no chão e se embrenhou na mata. Poucos minutos depois, sua mulher fez o mesmo percurso e notou no chão o arco e flechas do marido. Identificou e seguiu, sem parar, para o seu destino. Mais alguns minutos e o guerreiro voltou, retomou suas armas do chão e penetrou de novo na floresta. A maioria das pessoas não teria notado qualquer importância nisso que acabamos de narrar. Mas perguntamos, o que é que a maioria das mulheres brancas fazem quando encontram um objeto do marido no chão? Para certos grupos, os objetos pessoais são de propriedade de uma pessoa apenas. Só deixam de ser quando é autorizado pelo proprietário outro tipo de uso. Nenhuma outra pessoa deve exercer qualquer tipo de poder sobre ele sem autorização, como, por exemplo, trocá-lo de lugar, pegar sem pedir, etc. Cada pessoa é o único detentor do poder sobre seu objeto pessoal, e quando essa pessoa morre, seus objetos são enterrados, pois nenhum objeto pode sobreviver ao seu dono. Os objetos usados em cerimoniais sagrados só podem ser tocados por certas pessoas do grupo durante os rituais. Encerrada a cerimônia, ele passa a ser um objeto qualquer que pode ser usado livremente e até servir de brinquedo para as crianças. Pai, mãe, chefe ou pajé não ousam se intrometer na individualidade das crianças, jovens ou adultos, pois desde pequenos aprendem que são responsáveis, cada um por si, sobre seus atos, palavras e objetos. Sabem reconhecer com precisão os territórios do individual e do coletivo, para não serem motivo de risos dos outros. Cultivam a liberdade para se sentirem livres, pois um cidadão ou cidadã adulta sabe escolher e sabe o que fazer. Cultivam a verdade para se sentirem autênticos consigo e sintonizados com o grupo. Preservar o individual, o coletivo, a liberdade e a verdade são coisas tão automáticas entre os índios que falar sobre isso com eles não teria qualquer sentido para eles. O que uma pessoa faz ou deixa de fazer com seus objetos é de sua inteira responsabilidade e ninguém se sente com direito de emitir qualquer tipo de comentário. Comentar seria invadir a privacidade e se intrometer na individualidade de alguém. Coisas ridículas para eles. Viver e conviver numa outra cultura nos obriga a compreender seus hábitos e costumes. O comportamento das pessoas é regulamentado pelo modelo cultural de cada grupo ou sociedade. É um engano acharmos que os nossos costumes são os únicos e os mais acertados. Ainda vivemos num mundo de diversidade cultural. Cada macaco no seu galho. Ao invadirmos o galho dos outros, devemos aprender a conhecer esse galho. Novo para nós.
No próximo vídeo falaremos sobre comportamento reativo e dinheiro.